Estamos de volta, vida e saúde, inspiração aqui para você. Hoje temos a presença ilustre do Eduardo Cardoso aqui com a gente, contando do diagnóstico difícil de esclerose múltipla numa idade jovem, num momento da vida super frenético, super produtivo. Você, então, faz pesquisas, se interna na clínica contra gosto do seu médico, mas aí você tem que voltar lá porque você não está sendo irresponsável, você não está só mudando o seu estilo de vida, você quer continuar o acompanhamento médico para monitorar essa doença. Como é que foi esse retorno ao médico? Perfeito. Teru, como você falou, não tem como ser irresponsável com uma doença que é grave, séria? que é séria. É algo que existe. Eu voltei no médico, ele pediu novamente a ressonância da coluna e da cabeça, que normalmente é o que eles pedem, para ver como estão as lesões, se a lesão está ativa, inativa. E ele acreditava, o último exame que eu tinha feito antes de ir para a clínica, a doença estava ativa. 6 meses antes. 6 meses antes. Ocorre que essa atividade, ela vai lesionando tanto a bainha de mielina, ela vai como se fosse desencapando e deixando algumas lesões. Como se fossem cicatrizes e deixa marcas. Exatamente. Essas lesões provavelmente é o que vai fazendo os surtos, é o que vai causando os surtos. Vai danificando, o próprio corpo vai se atacando e vai deixando umas manchinhas. E quando ele olhou a ressonância anterior, ele viu, e quando ele foi comparar com a nova, 2 surpresas ele teve. Porque ele já sabia que ele estava ciente que eu teria que começar com a medicação. Pela prática médica, pela experiência clínica. Ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, você faz a ressonância, com o resultado, quando você retornar, eu comparo. Se tiver lesões novas ou se ela estiver em atividade, a gente já começa com a medicação. Não dá para ficar brincando. Falei, perfeito, está em acordo. Mas se não tiver lesões novas e estiver inativa, eu continuo com o tratamento. Perfeito? Combinado? Combinado. Fui. Para surpresa dele, quando nós retornamos, ele comparou as 2 ressonâncias. Algumas lesões já tinham desaparecido, coisa que não acontece. Ele já tinha me falado, isso daqui não acontece, não é normal desaparecer. Continuei com o tratamento, pediu depois de um tempo para eu retornar novamente, a lesão continuava inativa e outras lesões já tinham desaparecido também. Uau! Estava revertendo o quadro. Ele pegou, Eduardo, vamos fazer o seguinte... Mas peraí, isso são os exames de imagem, os exames físicos ali. Sim. E no seu corpo, o que é que você estava sentindo de mudança? Eu não tinha mais sentido, eu não tinha mais o formigamento, eu não tinha mais o cansaço, eu não tinha mais... Deixa eu ver uma forma de falar. Quem tem sabe o que eu vou falar. A esclerose fica muito difícil. Eu quero falar isso porque algo foi muito importante para mim. E eu acredito que quem tem vai saber o que eu estou falando. Você tem dificuldade de segurar suas necessidades. Isso é difícil. E eu estava sentindo isso antes da mudança. E quando a mudança de estilo de vida e de alimentação, eu comecei a conseguir controlar isso novamente. Eu participo de um grupo no Facebook de portadores de esclerose múltipla. E eu contei o meu relato lá. Falei, pessoal, seguinte, eu tive a oportunidade de ir para uma clínica, fiquei lá durante um tempo, estou fazendo um tratamento alternativo com os 8 remédios naturais, expliquei tudo, fiz um textão lá e expliquei, eu tinha essa dificuldade. Acredito que a grande maioria de vocês também tem. E aí vem aquele relato lá de um monte de gente. Eu tenho isso, você está tomando o quê? Eu falei, eu não estou tomando nada. Eu deixei de me alimentar de algumas coisas. E o principal deles é o glúten. Eu deixei. Alimento carne eu também deixei. E hoje eu consigo me manter tranquilamente, não tenho mais esse problema, não tenho mais essa dificuldade. E o pessoal falou assim, você não está tomando remédio nenhum. Faz quanto tempo? Eu falei, quando eu dei esse relato, já fazia acho que uns 2 anos já que eu já estava com esse estilo de vida mudado. Aí eles falaram, você não toma medicação? Não. E está tendo surto? Não estou tendo surto.
Eu incentivei algumas outras pessoas, falei assim, não estou pedindo para vocês pararem de tomar medicação de jeito nenhum. Isso foi uma escolha minha. Mas ao mudar a alimentação, eu consegui mudar algumas coisas que eu tinha por hábito de fazer errado na minha vida. E hoje eu vejo que era errado, porque não é à toa que a doença se instala, né? A confusão se instala. Agora, olha, você está assistindo aqui o Eduardo contando a história dele, a experiência dele. Ele falou aqui, olha, eu não tomei medicação nenhuma, mas na verdade ele tomou os remédios que Deus prescreveu para cada um de nós, para mim e para você. Mesmo a gente sem ter esclerose, a gente tem a mesma prescrição de remédios. Agora, Eduardo, você não é o Eduardo que enfrentou sozinho esse diagnóstico e essa doença. Você ligou para sua esposa, você ligou para o seu irmão. Tem gente que torceu, que orou e que incentivou e que te ajudou nessa caminhada e que fazem parte de quem você é hoje, porque lutaram a luta com você. Eu quero chamar a sua atenção agora porque a sua determinação, a sua fé foram fortalecidos em momentos difíceis porque você teve suporte. Por isso você conseguiu se superar. Você se tornou uma inspiração para muitas pessoas. Não sei se você sabe, tem noção mesmo disso, porque agora eu quero que você veja o que algumas dessas pessoas, poucas, têm para dizer para você. Nesses 15 anos aí de amizade, convivência que a gente desenvolveu, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto e participar indiretamente, né, de todo o processo relacionado à sua doença, desde o diagnóstico até essas vitórias que vocês já tiveram, graças a Deus. E dois aspectos me chamam bastante a atenção em tudo isso. Primeiro, a decisão e a firmeza com que vocês tiveram, né, na adoção de uma mudança de estilo de vida e principalmente do regime alimentar. E o segundo aspecto, para mim, é o mais importante, é o relacionamento com Deus que vocês desenvolveram. E vocês, eu digo você e a Priscila, a dedicação que vocês têm ao ministério, e tudo isso, para mim, é motivo de admiração e de motivação também. Vocês são um exemplo muito positivo nesse aspecto. Então, eu só gostaria de agradecer a amizade, a oportunidade de desenvolver o Ministério da Música junto com vocês e relembrar que vocês estão sempre nas nossas orações. Eu me lembro do dia que o Eduardo me ligou para dizer sobre o diagnóstico da esclerose. Foi um choque muito grande pra gente, pois não conhecia muito sobre a doença. Sabia-se que era uma doença autoimune, que não tinha cura, que poderia vir a deixar sequelas irreversíveis. E desde então conhecemos a Clínica Vida Natural. Ele ficou ali hospedado por algum tempo, aprendemos muito sobre mudança de estilo de vida. O Eduardo, ele é uma pessoa muito determinada, ele levou à risca. Hoje ele leva o tratamento muito a sério. Claro que às vezes tem alguns deslizes, mas somos gratos a Deus por ter deixado todos os recursos naturais. E graças a vocês também, a Clínica Vida Natural, a Novo Tempo, hoje ele consegue levar uma vida sem uso de medicamentos, sem sequelas alguma, uma vida completamente normal. No primeiro momento que eu soube da doença, eu tinha certeza que você iria encarar de frente e lutar. E com isso, Du, você mostra para todos nós como é bom ser obediente a Deus. Porque Deus deixa claro que devemos cuidar da nossa saúde e fazer a nossa parte que Ele faz, a parte dele. E você é um testemunho vivo para todos nós. Como é bom obedecer e como é bom confiar, porque Deus, Ele faz a parte dele. Dudinha está na avó, mas ela deixou um recado que ela tem muito orgulho e ela é muito feliz de ter um pai maravilhoso e exemplar como você. Te amamos, viu? Um grande beijo e Deus te abençoe. Haja coração e um coração saudável para receber todas essas palavras. É só um pouquinho, tem muita gente que convive com você, você mudou um pouquinho sua atividade desde então, você tem pensado nos detalhes da sua vida com outra visão, e eu sei que você não trilhou essa caminhada sozinho, que Deus esteve com você o tempo inteiro. Sim. Mas
já se passaram 7 anos, Eduardo. Você aprendeu com tudo isso, você amadureceu, você cresceu. Conta pra gente um pouquinho desse crescimento. O que você entendeu da vida, então? Olha, no primeiro momento não tinha sido nada fácil. Aceitar essa doença, você tem aquele processo de negação, tem aquele processo de luto praticamente. Depois desse processo, você tenta tirar força de algum lugar para você tentar lutar. E encontrei na minha família, com meu irmão, com minha esposa, com meus pais. Provavelmente minha mãe vai descobrir agora, porque até então nunca contei para ela. Minha família toda sabe, com exceção da minha mãe. Não tinha contado, mas eu acredito que muitas pessoas possam ser beneficiadas ao descobrir que Deus deixou remédios para a gente e que esses remédios podem salvar, podem curar. Acredito, muitas pessoas falam que essa doença não tem cura. Não só o meu testemunho, mas testemunhos de outras pessoas que decidiram mudar os hábitos alimentares, mudar os hábitos de como vive a vida, que não tiveram mais surtos, não tiveram mais manifestação da doença de forma alguma. Hoje, graças a Deus, com o que Ele nos orientou, com os remédios naturais que Ele nos orientou, com a confiança nele, com a vitamina D tomada pelo sol, com a água, com o descanso, com o repouso, com a prática de atividade física, com a alimentação saudável, principalmente com a confiança nele, a gente pode ter uma vida totalmente restaurada. Amém. Eu acredito nisso e eu tenho isso. Se eu estou curado ou não, não sei. A única coisa que eu sei é que hoje eu não sinto mais nada da doença. Eu não sinto mais cansaço, eu não sinto aquela estar ofegante. Não tenho mais problemas que no começo me causava. E eu consegui compartilhar um pouco do que eu aprendi com outras pessoas. E essas outras pessoas começaram também a falar das mudanças que eles tiveram na vida delas. Deus tem nos mostrado que confiar nele é super importante, mas que nós também precisamos fazer a nossa parte nessa jornada. Muitas vezes o nosso desejo de comer algumas coisinhas fala mais forte. Mas se a gente realmente quer, no meu caso, se a gente realmente quer ter uma vida mais longínqua, com mais saúde, que eu possa ver minha filha crescer, e eu espero em Deus que eu vou ver isso, e de uma maneira saudável, eu vou poder brincar muito com ela. Eu escolhi seguir os conselhos que Ele nos deu. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. A gente poder desacelerar um pouco e pensar um pouquinho de como nós estamos vivendo, a forma que a gente está vivendo, acho que isso é muito importante. Deixar um pouquinho a correria do lado. A gente precisa se importar com o ganha-pão? Precisamos, mas com responsabilidade. Porque não adianta nada você lutar, passar a sua vida toda, perder a vida toda em busca de dinheiro, no final da sua vida você gastar todo o dinheiro para buscar saúde. Acho que não tem muita validade. Eu acho que eu não conhecia você até esse convite acontecer aqui para você fazer parte do Vida e Saúde, Eduardo, mas você mostrou para a gente, ensinou para essa equipe toda aqui em primeiro lugar e para você aí de casa, como é bom obedecer a Deus, mesmo que você não compreenda tudo que Ele está pedindo para você. Confiar em Deus, fazer a nossa parte, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer para esse próximo ano, em todas as áreas da nossa vida. Agora, não se esqueça, você tem outras áreas da sua vida que precisam acontecer. Não foque em apenas uma, as outras áreas precisam acontecer e Deus vai te dar sabedoria para escolher, para eleger aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que não é tão urgente assim, mas que você precisa colocar na pauta da sua vida. A gente faz um rápido intervalo agora, na volta
Eu celebro aqui com o Eduardo essa vitória com comida de verdade, claro. A gente vai preparar aqui uma torta de limão e abacate para você, olha, se inspirar e fazer por aí. Voltamos já.